Não precisa chorar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Meus irmãos, amados Senhor. Bendito seja o nosso Deus pela grande oportunidade que o Senhor concedeu aos outros de estar aqui nesta noite para cultuarmos e adorarmos aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Que alegria imensa de poder estar aqui com os irmãos pela primeira vez, estar conhecendo os irmãos. Glória ao nome de Jesus. Se eu estou aqui é pela graça de Deus. Nós não somos nada e não fazemos nada se não for a graça de Cristo. Que Deus abençoe meu amigo evangelista Maxwell, que indicou para estar aqui com os irmãos. Sei tamanha responsabilidade de divulgar a palavra. Deus abençoe o presbítero Elielson pelo convite. É um prazer estar conhecendo o Senhor pessoalmente, embora, como nós estávamos conversando aqui, eu já tinha me visto, né, uma vigília que eu preguei, ele estava lá, mas ele teve que sair mais cedo, né, porque no outro dia teve a escola bíblica, então ele saiu um pouco mais cedo, mas nós já nos conhecemos de vista. Deus abençoe o pastor Lázaro, obrigado pela confiança, pela credibilidade. Tenho certeza que cumprimentando o Senhor, estou cumprimentando os demais companheiros da casa do Senhor, os obreiros do Senhor, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos. Deus abençoe cada um. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Você que pode colocar as suas pés. Nós vamos ler aqui dois textos. O primeiro texto no livro de Josué, capítulo 6. A partir do versículo 14, o outro texto nós vamos ler na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo número 30, mas a priori vamos ler aqui em Josué, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 14. Quero aqui nesta noite trazer uma parte do Senhor, do meu pastor, o pastor Guri Daniel, a Assembleia de Deus, a glória do Senhor, amigo Vivian Pardo. Que Deus em Cristo possa abençoar o meu pastor. Eu estou aqui debaixo da sua bênção, da sua autorização, e aprove a Deus abençoá-lo e também por entender o meu aqui chamado ministério que Deus tem me enviado. Quem encontrou o livro de Josué, o sexto livro do Velho Testamento, capítulo 14, capítulo número 6, versículo 14 em diante. Amém? Amém. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No sétimo dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor nos entregou a cidade. Versículo 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando um grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 30. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 30, que diz assim a palavra: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Fecha a Bíblia. Diga bem forte assim comigo: fé que derruba muralhas. Vamos orar? Bendito seja o Senhor, para a glória do nome do Deus Todo-Poderoso. Te glorifico, te magnifico, meu Deus, pois o Senhor é grande e tremendo. Quero te adorar por essa oportunidade singular e única que o Senhor está concedendo. Perdoa os meus pecados, falhas e transgressões. Espírito Santo, permita-me te auxiliar e ser a ferramenta na mão daquele que opera, também na mão daquele que trabalha. Porque mais uma vez o Senhor vai falar através deste homem perfeito que eu sou. E mais uma vez o Senhor vai usar este homem perfeito que eu sou. Então a pregação da palavra é um milagre. É o Deus perfeito que fala através daquilo que é imperfeito. É o
Deus perfeito que usa aquele que é imperfeito. Então é um milagre, Senhor. Então fala de uma forma concisa e poderosa, não o que queremos, mas o que precisamos ouvir, em nome de Jesus. Você que pode, toma teu assento. Glória a Jesus. Meus irmãos, como esta passagem é muito bem conhecida dos irmãos, de cada um que é amante da palavra de Deus, e sabendo que a palavra de Deus é a nossa regra de fé, pois o ouvir vem por ouvir, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Amém? Fazemos teologia, mas a nossa regra de fé é a palavra de Deus. Meus amados e queridos irmãos, sendo assim, quando eu estava analisando a temática da campanha que está sendo realizada aqui, sendo hoje já o último dia, entendendo que campanha perseverança parecia alcançar o propósito e o objetivo proposto na campanha, dedica-se com a perseverança e também fé. E nós entendemos que nós não alcançamos essa questão não de salvação, porque salvação ela vem pela graça de Cristo, mas as demais coisas é necessário disciplina, fé, compromisso, perseverança para se alcançar da parte de Deus alguma coisa que nós objetivamos. Se nós fizermos uma bênção no sentido material, tem que haver uma disciplina, uma perseverança, um compromisso para com Deus. E a condição é de primeiramente buscar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas seríamos acrescentadas. E quando nós observamos essa temática, falando de muralha, e muralha tudo indica tudo aquilo que é de obstáculo entre nós e a bênção, ou entre nós e Deus, ou entre nós o objetivo que você tem objetivado na presença do Senhor, ou entre você ou o propósito que você tem colocado diante de Deus. Então a muralha aqui vai representar tudo isso, mas não é assim que a muralha vai caindo de qualquer maneira. Eu estudando hoje encontrei algumas disciplinas que eram necessárias ao povo do Senhor ter. E se você observar, o povo do Senhor era de coração quanto mais. O que é um coração quanto mais? É um coração impaciente. Não tem a habilidade da paciência. Um coração quanto mais é um coração que não espera o tempo de Deus. Um coração quanto mais é um coração que não espera Deus fazer. Ele age por si só. E a principal característica do coração quanto mais é a murmuração. E esse povo tinha esta característica, um coração quanto mais, um coração impaciente. Não esperou Deus agir, não esperou Deus certo. Você quer um exemplo ainda de coração quanto mais? Vamos para o livro de Juízes, você vai entender quando Abimeleque sai da terra, da terra da cidade de Belém, e vai para Moab. Aí vai morrer seu filho Quilion e Malion, Quilion e Malom. Ali morrem seus filhos. Por quê? Porque ele não teve a paciência de Deus levantar Gideão para resolver o problema que estava acontecendo em Israel. Agora, porque essa prepotência em ter um coração impaciente nos traz coisas terríveis às nossas vidas. Quando nós temos um coração quanto mais, não avançamos, não vencemos, a derrota é iminente, ou seja, a palavra iminente dá uma conotação de a qualquer momento pode acontecer a derrota. Por quê? Porque nós temos um coração quanto mais. Isso é a característica de quem tem tal coração. Mas observando a história, nós vamos entender, analisando, linkando com a carta aos Hebreus, capítulo número 11, versículo 30, nós vamos encontrar no capítulo 11 a galeria dos heróis da fé. E nessa galeria, Deus vai falar de alguns heróis, da fé. E sobre esses heróis da fé, havia algo em comum na vida desses homens e mulher também: a fé, uma fé sobrenatural.
A fé natural é a certeza de que se eu estender a mão, eu vou alcançar o púlpito e vou tocar o púlpito. Esta é a fé natural. Você está vendo que você vai alcançar e vai estender a mão e vai alcançar. Mas a fé sobrenatural é a fé que todos nós devemos ter. Preste atenção, porque o escritor aos Hebreus vai deixar bem claro o que é esta fé. É a certeza de coisas que se não espera, de que se esperam, e convicção de fatos que não se vê. A fé sobrenatural contrária à fé natural, porque a fé natural precisa ver para tocar. A sobrenatural você não está vendo, mas você está no meio da dificuldade, mas está crendo na solução, porque pela fé está vendo Deus já resolveu o problema. É isso que Jó está descrevendo no Jó capítulo 19, versículo 25. Se eu pudesse escrever, aleluia, com pena de ferro em tinta de chumbo em pedra. Ou seja, ele já estava vendo o livramento chegando, porque ele vai dizer no versículo 25: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele vai se levantar sobre a terra, porque a vitória de Jó já estava chegando, porque ele estava crendo. Aleluia. Não estava vendo a solução, mas já estava crendo que a solução estava chegando. Fé sobrenatural. O que havia algo comum nesses homens e mulheres aqui no capítulo 11 aos Hebreus? Fé. Porque a carta dos Hebreus ele vai trazer, a partir do versículo 27, versículo 27, 29, 28 e 30, ele vai trazer como se fosse uma introdução até chegar no versículo 30. Introdução de que forma? No versículo 27, pela fé o povo abandonou o Egito. Tratando que Egito, nós sabemos que trata-se de mundo. Pela fé abandonou o Egito. 28, pela fé celebrou a Páscoa. A Páscoa é o sacrifício de Cristo, libertação do povo do Egito e saída do Egito. Segundo, 29, pela fé atravessaram o Mar Vermelho, que segundo Paulo simboliza o batismo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Depois, pela fé, as muralhas ruíram. Perceba na introdutória do escritor a carta aos Hebreus. Ele vai deixar bem claro que tudo que eles fizeram foi pela fé. Amém, Jesus. Que tudo que eles fizeram, ele tinha algo em comum: fé sobrenatural. Porque tem crente que chega diante de muralhas da vida cotidiana, que não tem fé para que as muralhas ruem, caem, sejam destruídas. Tem pessoas que diante de muralhas, a pessoa começa a ficar desesperada. Por quê? Porque não tem fé para alcançar. Embora eles saíram do Egito pela fé, mas o Egito não tinha saído dos seus corações. Precisou trabalhar 40 anos no Egito, no deserto, para que eles fossem moldados no seu caráter. Mas pela fé eles abandonaram o Egito. Pela fé eles comemoraram a Páscoa. Então, partindo desse pressuposto fé, e chegando no contexto de onde nós lemos, que é Josué, nós vamos entender algo interessante. Porque o apóstolo João, na sua primeira carta, no seu capítulo de número 5, versículo 4, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, João vai deixar bem escrito: e esta é a vitória. João vai deixar bem claro que essa é a vitória. Que vitória é essa? Que vence o mundo. Eles venceram quando eles rejeitaram o Egito. Eles saíram vitoriosos porque rejeitaram o Egito. Essa é a vitória que vence o mundo. Que vitória é essa? A nossa fé. Não tem como vitória sem fé. Glória a Deus. Não tem como eu sair de casa e vir para a igreja sem fé. Glória. Não tem como eu ter descido as águas sem eu crer, sem a fé. Toda a nossa vida é fé. É por isso que os ateístas, eles têm, porque a fé na vida deles são ausentes. Não é que eles não acreditam que Deus não existe. É porque eles não, segundo eles, não têm prova
Deus. E nós sabemos que não tem como explicar a existência de Deus, nem a Bíblia preocupa em explicar a existência de Deus. A Bíblia explica a revelação de Deus através de suas obras feitas e realizadas, mas nem a Bíblia vai explicar a existência de Deus, porque Deus não existe, Deus é. Amém, Jesus. Se Deus existisse, alguém criou Deus. Mas como ninguém criou Deus, então Deus é Deus, é soberano, é eterno, é justo, é aquele que nos livrou, é aquele que nos libertou, é aquele que morreu por nós. Ele é tudo. É verdade, Deus. Ele é Aleluia. Senhor. Agora preste atenção. Porque se eles não tivessem fé, seria impossível conquistar Jericó e as muralhas caírem. Mas Deus vai querer algumas condições para se conquistar Jericó. Primeira condição para conquistar Jericó: vai tratar com o líder do povo. Primeiro Deus trata com o líder. E o que Deus exigiu do líder? Ser forte, corajoso, meditar na lei de dia e de noite e falar na lei do povo todos os dias. É isso que Deus vai exigir de uma liderança para se conquistar Jericó. Primeiro, ser forte. Corajoso no original, que corajoso, ser forte aqui no original é ser firme, ter uma só palavra, não randear toco, ter firmeza na sua caminhada. Deus vai exigir isso da liderança. Segunda coisa que Deus vai exigir, capítulo 3, versículo 5 do livro de Josué: santidade do povo. Porque olha para mim, meus queridos, porque quer conquistar Jericó, mas não quer andar em santidade com Deus. Isso não tem como. Verdade, Jesus. Quer conquistar Jericó, mas não tem firmeza. É um crente que tem duas palavras, e vem da palavra dele ser, a expressão dele ser sim, sim, não. Ele tem aquela expressão talvez, eu acho que é, e com Deus não funciona esse talvez, eu acho que é, e com Deus não funciona no tipo de sentimento. Porque tem pregador, tem profeta que diz: eu estou sentindo de Deus, então a profecia já é furada. Porque Deus não trabalha com sentimento, Deus trabalha com certeza. Ou Deus diz, ou Deus não diz, ou Deus falou, ou Deus não falou. Sim, Deus. Aleluia. Não vem essa conversa fiada. Eita Deus, aleluia, Jesus. Primeiro Deus trabalha no caráter da liderança para se conquistar, para fazer o povo chegar à conquista. Deus vai exigir esforço, Deus vai exigir coragem, Deus vai exigir santidade. Aleluia, A Deus. santidade exigida não é só da liderança, a santidade exigida é de toda a congregação. Sim, Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu quero falar que santidade ainda é um padrão de vida para a igreja. Sim. A igreja não precisa mundanizar, a igreja não precisa imitar mundo, a igreja não precisa ficar preta para fazer nada, não precisa colocar no bom de fumaça e nem fique saindo. A igreja precisa de santidade, palavra e fé em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Estamos vivendo uma atividade perigosa e nós não estamos mais pregando santidade. Não estamos mais pregando reverência diante da presença de Jesus. Se você perceber no capítulo 5, Jesus vai falar para Josué: Josué, eu vi que você está se esforçando. No que a Bíblia vai me dizer no livro de Deuteronômio, capítulo 34, que Moisés orou por ele em posição de mãos, e desceu sobre a vida de Josué o espírito de sabedoria. Veio sobre a vida de Josué por oração na imposição de mãos de Moisés. Deus lhe deu sabedoria para agir em situações principalmente difíceis. Agora perceba que no capítulo 5, versículo, se não me falha a memória, 5 ou 3, Deus vai exigir que a Páscoa seja comemorada. Porque a Páscoa só foi comemorada na saída do Egito. 40 anos a trajetória no deserto nunca mais foi comemorada. E Deus está dizendo: mas antes de eu entregar a terra para vocês, as muralhas de Jericó cair, comemore a Páscoa. O que é a Páscoa para nós? O que Cristo fez por nós. Se você olhar a história, João nasce na Páscoa, Jesus nasce na festa dos tabernáculos, e no Pentecostes o Espírito Santo desce. Olha para cá. A Páscoa se a Páscoa é a nossa libertação. Deus está dizendo: livre, memorize,
traz à memória o que eu fiz por vocês no Egito. Deus queria que aquilo ficasse como fresco na mente do povo. Deus queria, porque quando nós lembramos das maravilhas de Deus, do que Deus fez por nós, temos fé. Verdade, Jesus. A fé brota. O que é a pregação? É trazermos à memória o que Deus fez, não que está registrado na Bíblia, aplicar na nossa atualidade, e nessa aplicação da nossa atualidade, a fé vai ser gerada. Se Deus fez no passado, Deus pode fazer hoje. Se Deus fez ontem, Deus pode fazer hoje. E Deus pode fazer amanhã. Isso é acreditar, isso é crer. Eu acredito que eu estou pregando para a igreja que tem fé. Eu acredito que eu estou pregando para a igreja que acredita. A nossa Páscoa ainda está viva na nossa mente. Ele morreu por nós na cruz do Calvário. É por isso que a igreja está reunida aqui hoje. No Pai Boa Vista, Assembleia de Deus de Madureira. Por quê? Porque Cristo morreu por nós. A Páscoa aconteceu. Quem pode adorar Jesus, levanta a mão para cima e dá Glória a Deus. Aleluia. Eu sei que nós somos pentecostais, somos assembleianos, e não podemos deixar esse fogo morrer, não podemos deixar esse fogo acabar. Aleluia, Jesus. Glória. Aí, não bastasse ser forte e corajoso, santificar, comemorar a Páscoa, a Bíblia vai me dizer que vai aparecer um parão em Josué, capítulo 5, versículo 14 e 15. Josué já colocou logo a mão na espada e disse para ele: se é por você, por nós ou é contra nós? Nós chamamos isso a teologia de cristofania, manifestação de Cristo no anjo. E toda vez que a Bíblia fala o anjo do Senhor, o artigo pó, que está dando definição de quem é cristofania. Ele aparece e diz: eu sou príncipe do exército de Deus. E hoje eu entrego na mão de vocês. Glória a Deus. Olha, experiência particular não serve para implantar doutrinas, mas é válida, porque a experiência é um tipo de se conhecer a Deus. Se conheceu, nunca vou ter experiência. E se eu tenho experiência, nunca vou ter fé de alcançar o propósito objetivo. Experiência. Ser forte e corajoso. Lembrança, memorial. Pois bem, aí nós conhecemos a história. 4 sacerdotes pegaram uma aliança, três seus filhos de um gote, para pegar a arca e transportá-la só e subir na descendência de gote. Merari e Gerson era responsável por transportar e carregar o tabernáculo, mas transportar a arca. Quando eles pegam a arca e chegam no Rio Jordão, o rio se divide. Eles atravessam a seca. Ali vai ser levantado um memorial, uma espécie de 12 pedras, representando cada tribo de Israel. E quando chega diante de Jericó, aí Deus diz: olha, vocês vão rodear a cidade, o muro da cidade, por 7 dias. Os 6 primeiros dias, vocês vão rodear uma vez só. 4.018 quilômetros era a muralha. Em um dia vocês vão rodar 4.018 metros, então dá 4 quilômetros e 18 metros. 4 quilômetros e 18 metros, dá para andar tranquilo, sim ou não? Dá para andar tranquilo. Então eles não vão nem passar direito. Levantam de madrugada, primeiro dia, sai, calado. Por que que Deus fez questão deles ficarem calados, não fazerem nenhum barulho, mas que seria uma marcha constante? Primeira coisa que eu aprendo: Deus estava testando a paciência do povo. Por que, pregador? Porque o povo era de coração muito mais. Eu expliquei para vocês: coração muito mais é coração íntimo. Aí tem gente que fala assim: pastor, não é verdade, o Senhor tem dado fé de fora. Faz isso, não. Faz isso, não. Não vem entender isso, não. Porque Deus vai te testar de toda maneira para você aperfeiçoar a fé de Jó na sua vida. Deus vai testar a sua paciência. Glória! Deus não faz nada se primeiro testar o crente. Mas Deus sabe como é que o crente vai agir. Mas primeiro Ele vai testar. Para provar para você mesmo, não para Ele, para você mesmo. Segundo, Deus, além de Deus testar a paciência
celeiro, o que Deus vai falar para ele? Vocês vão odiar e vão ficar calados, não vão falar nada. Porque no anonimato da conquista, glória! Tem crente que abre a boca e fala assim. Tem crente que não sabe ficar calado no processo. Tem crente que quando está no processo ele fica desabando em Facebook e coloca carinha de triste, dizendo que sentindo-me triste. E Deus está dizendo, passa pelo processo calado. Glória! Oh, glória! Oh, glória, aleluia! Não adianta você desabafar em Facebook porque você está no processo. Os amiguinhos do Facebook não vão poder ajudar você a passar pelo processo. Se o próprio Deus que te colocou no processo quer que você passe calado, quer que você seja trabalhado, quer que você passe no anonimato, porque quando você passar pelo anonimato, a vitória vai ser pública. Mas o processo é anonimato, mas a vitória é pública. O processo é anonimato, mas a vitória vem. Quando a vitória chegar, todos vão saber do que aconteceu na vida do crente que tem fé, do crente que persevera, do crente que tem paciência. Seu irmão com carinho, deixa eu ver quem está entendendo a palavra. Hoje eu queria pegar essa passagem de um jeito diferente. Tem crente que Deus está levando para ter paciência. Tem crente que Deus está levando no processo para ter paciência. Tem crente que Deus está levando no processo para ele aguentar calado, fica calado. Ele não pode ver o crente que era para a boca e dizer, irmão, eu estou passando por isso, eu estou passando por... Não. Você pode falar assim, mas tem que fechar o seu quarto, fechar a porta do meu quarto e dizer, Senhor, agora nós dois. Está difícil o processo. Pai, eu não estou aguentando. Aí sim, você pode abrir a boca, mas quando estiver no processo da muralha, Aleluia, Jesus. silêncio. Você não sabe, mas até dentro da igreja tem pessoas que você não pode contar. Porque se você falar da vitória, ou do seu propósito que você tem diante de Deus, a pessoa vai ter tanta inveja. Vai lançar o olho de Zeca Pimenteiro sobre você, melhor você tem que contar e ficar calado, só pode ter que acontecer. Tem gente que não sabe ficar calado. Deus entrega uma profecia para ele, ele vai contar a profecia para outra pessoa. Porque é mais fácil eu chorar com quem está chorando do que eu sorrir com quem está sorrindo. É muito difícil eu sorrir com a sua vitória. É muito difícil eu sorrir com a sua conquista. Não dá. Infelizmente, é uma ação do ser humano. Só deixa para contar o dia que a muralha cair. Só deixa para contar o dia que a muralha cair. Do dia que cair, aí o Zeca Pimenteiro pode ficar invejoso, mas já está conquistado. Sim, Deus, aleluia. Vai para cá. Pois bem, depois que eles fizeram toda essa disciplina, olha a disciplina, porque para se conquistar Jericó, Israel tinha 600.000 soldados, mas esses 600.000 soldados não estavam aqui, porque não tinha como. Isso passava dentro em cima de um grupo seleto. Segundo o bairro do Cristo, foi um grupo seleto. Não foi 600.000 soldados, não precisou do seu grupo para vencer Jericó, porque a expressão do capítulo 2, a alma deles estavam desmaiados, porque o que Deus fez no Egito. Eles já estavam com medo do que Deus fez no Egito. Não é fácil receber. Olha para cá. Então não precisou de 600.000. Havia um grupo seleto, mas teria que ter 4 sacerdotes para transportar a arca, 7 sacerdotes com a trombeta e um grupo de homens. Olha a disciplina deles, porque soldado indisciplinado não presta para o cristianismo. Glória. Disciplina, discipulado, está no beabá da escola bíblica dominical. Pai, glória a Deus. Não tem como eu servir a Deus sem disciplina, ser uma pessoa arrogante. Olha a disciplina. 6 dias calado, sem barulho, só o povo olhando a muralha. A muralha tinha uns 12 metros de altura, o povo olhando a muralha. Você vê que está andando em volta de Jericó aqui calado, sem falar nada. Até que chega o 7º dia. Quando chega o 7º dia, tudo muda. As maiores acontecimentos, você pode ver, 7 dias depois. 7 taças, 7 vozes, 7 trovões, as 7 taças da reino de Deus, 7 anjos vão tocar 7 respectivas trombetas. Sempre vai acontecer a questão de Deus. No 7º dia, tanto é que o Espírito Santo desceu no Pentecostes 7 dias depois.
de Jesus ser assunto ao céu. Desce o Espírito Santo 7 dias depois, não é 10, 7 dias. Ora agora, 7º dia. Só que agora a diferença do 7º dia, 7 dias, 7 voltas no mesmo dia. 7º dia Josué levantou de madrugada e disse: agora, todo mundo de pé, nós vamos rodear 7 dias, 7 voltas no 7º dia. Eu vou fazer a soma lá em casa. Quando eu fiz a soma, deu 28 quilômetros, 126 metros em um dia só. 28 quilômetros, 126 metros. Para você andar 4 quilômetros é muito fácil, mas 28 quilômetros em um dia só. É fé. Porque tem gente que quer conquistar a muralha, mas não quer baixar em volta. Aleluia, é verdade. Tem gente que pede um trabalho para Deus, Deus diz assim: vai abrir a porta, mas a porta tem que vai ter distribuído. Aí quer que o empregador vá lá, baixa no portão da casa dele e diz: olha, eu quero te contratar para você trabalhar na minha empresa. Não é? Não quer baixar os 28 quilômetros. Olha só, marcharam quando deram exatamente 28 quilômetros, 126 metros. Aí Josué falou assim: agora vocês toquem a trombeta. Existe uma expressão aí no meio do povo que pentecostal só ganha tudo no grito, é no grito mesmo. Amém, Jesus. Aleluia, Deus. É maravilhoso, Jesus. Se não tiver chofar para tocar trombeta, não vai acontecer nada. Oh, glória. Eita, Aleluia. aleluia, Jesus. É no glória a Deus, é no aleluia, no línguas estranhas. Aleluia. Não estou falando de movimento opa-opa, nesse negócio, esse movimento carnal que não vem para a pregação da palavra. Eu estou falando de grito, aleluia, de Pentecoste mesmo. Aquele aleluia no canto da alma, aquele glória a Deus no canto do Espírito, aquela línguas estranhas usada do Espírito Santo. Eu tenho uma notícia boa para você. Hoje esta muralha da sua existência vai cair, porque aqueles que têm trombeta e têm grito na boca se levantarão, os disciplinados acordarão. Levanta a mão para cima para a glória, para a xuriga, levanta Pentecostais nessa última hora. A muralha vai cair, a muralha vai cair, a muralha. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Eu quero dizer algo aqui para Jericó: se prepara, porque o povo de Deus está chegando aí. Aleluia, Jesus. Deixa eles ficar com medo, porque o povo do Deus de Israel faz e acontece. Olha para cá. A muralha caiu. Quando eles tocaram a trombeta, a muralha não tombou e a muralha não explodiu. A muralha implodiu. É como se a terra abrisse e toda aquela muralha, a muralha de 4.018 metros de comprimento, por 12 de altura, 12 portas de entrada e 36 torres de vigia. Olha a complexidade da construção dessa muralha. Era impossível o exército transpor aquela muralha. Era uma muralha impenetrável, mas até o dia que já vai entender. Glória a Deus. Isso me há então certo, leva a dizer para você. Tem gente que diz: essa muralha na sua vida não vai cair. Pela ótica que eu veni, essa estrutura de muralha, até o dia que você resolver gritar, colocar a presença de Deus na frente, seguida de toque de chofar e seguido de um grito. É um grito de fé, é um grito de certeza, é um grito de convicção. Essas muralhas vão cair por terra, vão ser implodidas. Aleluia! Porque se for crente que tem fé, Deus é capaz de mexer até na natureza. Se não tem terremoto, vai ter terremoto. Mas alguma coisa de sobrenatural vai acontecer. Isso é para ter fé. Porque na carta aos Hebreus, o hebreu vai usar a palavra stei, oriunda da palavra pistes, que significa crença, confiança e fidelidade, persuasão e firmeza e convicção firme. Firmeza. Quem tem fé, ele não é variável, ele é uma certeza absoluta na vida dele.
Então, eu encerro aqui concluindo dizendo para você: as mulheres de Jericó ruíram, sim ou não? Ruíram porque o povo aprendeu. Presta atenção, porque o povo aprendeu a ter fé. O povo deixou que o coração tomara, o povo estava aqui, o povo estava cantado. A ser obediente, ter disciplina, ser paciente, perseverança, quer que as muralhas caiam. Aprenda essas práticas. O que eu tenho que aprender, pregador? Obediência, paciência, disciplina, perseverança e fé. Amém, Jesus. Vamos lá. Aleluia, Deus, glória.